Olá, meu anjo! Hoje eu queria bater um papo e eu queria aproveitar e pegar um solzinho, então não sei se vai ficar muito estourada a luz. E eu tô de microfone, não sei se vai dar para ouvir tão bem, mas eu queria muito conversar sobre uma reflexão que eu tenho tido ao longo dessas últimas semanas, que foi uma descoberta, assim, confesso que muito assustadora. Eu descobri que eu reproduzo um sistema que se chama controle. Pois é, eu me descobri uma pessoa controladora. E por que isso é uma surpresa pra mim? Eu sou uma pessoa não monogâmica, sagitariana, com ascendente em aquário, ou seja, eu sou o suprassumo da liberdade, ou pelo menos deveria ser, vim com essa potência. Mas eu descobri que existe mais de um tipo de controle. Porque eu não sou a pessoa controladora de tipo assim, eu quero que as coisas estejam do jeito que eu coloquei, ou do jeito que eu mando. Sabe, esse controle mais comum, mais corriqueiro que a gente ouve todo dia? Não é esse o tipo de controle que eu pego. E por isso que eu acho que foi tão difícil de reconhecer. Eu nunca escutei de ninguém que eu sou controladora, por exemplo. Mas eu sou muito controladora, porque... E por que eu nunca escutei de ninguém? Porque eu sou controladora comigo. O que acontece? Eu sinto a constante necessidade de saber o próximo passo. Entende? Então, eu sou espírita, então eu vou no centro espírita e fico tentando descobrir o que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo. Eu tenho uma necessidade que eu tô tentando trabalhar há muito tempo de não errar, sabe? Eu melhorei muito. Antigamente eu sofria muito quando eu errava. Hoje não, hoje eu consigo olhar e falar assim, ok, errei, vida que segue, errei tentando acertar, é isso. Graças a Deus eu nunca gerei grandes danos, então nada que eu precisasse, meu Deus, matei alguém, sabe, alguma coisa assim. Nada que tenha gerado grandes danos, que eu precise, tipo assim, caraca, eu errei, mas porra, isso é irreversível. Não, nada. Tudo foi, tipo, bem tranquilo até. Mas mesmo assim eu me cobrava como se eu tivesse, sei lá, dado um laudo errado, sabe? Que é muito complicada essa situação. E aí eu fico buscando na espiritualidade, eu sempre quis fazer regressão pra poder entender o que aconteceu no meu passado, sabe? Tipo, uma alminha de fofoca também, mas também não deixa de ser um controle, porque aí eu consigo entender o que eu fiz no passado pra não reproduzir agora, sendo que a gente esquece, pelo espiritismo, né? A gente esquece justamente pra entender se a gente aprendeu ou não, sabe? Eu fico tentando jogar tarô pra... Não tô dizendo que procurar espiritualidade, procurar tarô, qualquer coisa do tipo, seja ruim. Não é isso. Eu estou dizendo que no meu caso é uma forma de ter controle do futuro, entendeu? Então eu fico tentando jogar tarô pra entender quando que o emprego vai surgir, mas se você puder me dar a data e o horário, sabe essas coisas? Qual caminho que eu tenho que seguir. Uma vez eu fiz uma constelação, foi esse ano. Eu fiz uma constelação familiar que falava assim, o seu propósito de vida é simplesmente ser. Então, onde você estiver, seu propósito vai estar. Aí eu fiquei assim, tá, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir pra concurso, eu tenho que ir pra CLT, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que criar um vídeo no YouTube, o que eu tenho que fazer? Sabe, eu fiquei muito nessa vibe, mas eu tô brincando, eu entendi o que ela quis dizer. Mas a dúvida permaneceu, sabe? Tipo, eu sinto a necessidade de ter um passo a passo, sabe? Eu estagiei no tribunal e lá eles chamam de burrinho, que é quando você escreve passo a passo, tipo, ligar o estabilizador, ligar a CPU. Muita gente deve nem saber o que é estabilizador e CPU, né, gente? Eu espero que saibam. Enfim, que a modernidade vai chegando, né? Hoje a gente só usa notebook, celular, enfim. Então eu tenho a necessidade de ter um burrinho, assim, um script do que fazer. E aí eu descobri que isso é controle. Pura e simples. Porque eu não sinto a necessidade de controlar o outro. Eu até controlo, eu confesso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito preocupada com o outro, né? Com a segurança do outro. No caso, é muito contraditório, porque eu não sou uma pessoa desconfiada. Mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa sai sem mim, eu sempre fico com medo de acontecer alguma coisa com ela. Um sequestro, um assalto, uma ruindade e tudo mais.
Então, eu sempre fico preocupada e aí eu aviso, pô, me fala onde você tá, me fala o endereço, sabe? Tipo, compartilha a localização. Eu faço isso com amigos, se me derem esse espaço, né? Tipo, eu tô indo pra um lugar desconhecido, aí eu vou sempre falar. Agora, se a pessoa não me avisar, não tem como saber, né? E principalmente em relacionamento. Claro que isso também acaba esbarrando na segurança de saber onde a pessoa tá, né? Mesmo um relacionamento aberto. Mas se a pessoa não me contar, eu também não fico noiada. Então eu também não acho que esse controle é um controle exacerbado. Mas, na minha vida pessoal, ele é exacerbado. Eu preciso constantemente saber o próximo passo, saber se eu tô indo bem, saber se o universo tá me olhando como uma pessoa boa ou ruim, sabe? Essas coisas. E isso é muito ruim porque eu me desconecto da minha espiritualidade, né? Porque se eu fosse conectada se eu tivesse me mantido conectada com a minha espiritualidade, eu não precisaria ficar perguntando pra entidade se ela me vê como alguém bom ou ruim, porque essa verdade ela existe em mim. E isso também parte muito da ideia de dualidade. Eu tenho uma crença limitante de que a gente é muito dual, ou a gente é 100% bom ou a gente é 100% ruim, sabe? Ou 60% mal e 40% bom, ou vice-versa. E a gente, na verdade, é bem meio a meio. Isso pra mim é muito difícil porque, em tese, eu me enxergo como alguém melhor. Assim, não quero que soe arrogante, mas eu sempre tive essa natureza de ajudar, mesmo levando na cara, sabe? Claro, se a pessoa estiver batendo na minha cara, eu viro as costas e vou embora. Mas se essa pessoa, tipo assim, eu tô virando as costas e tô indo embora, a pessoa fala, ei, me ajuda aqui que eu tô precisando de ajuda, eu volto e ajudo, sabe? Tipo, eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Desde escola, adolescência, enfim. E aí, o que eu queria compartilhar era exatamente essa descoberta de mais um tipo de controle, que é o autocontrole, que é a necessidade constante de estar premeditando o futuro. Onde que isso é ruim? Primeiro, quando eu não consigo premeditar, eu não consigo fazer nada. Eu simplesmente travo. Então, tipo assim, eu não sei se eu tenho que ir pro lado A, pro lado B ou pro lado C. Então eu acabo não indo pra lugar nenhum esperando a resposta, mesmo que seja interna, de me dizer se A, B ou C é o lugar certo, sabe? Ao invés de só virar as costas e ir. E aí, se não for, lá na frente eu troco o B, lá na frente eu troco o C. Tenho muita essa sensação de que eu vou estar perdendo tempo, sendo que, cara, assim, quando eu entro no racional, eu sei que não existe perder tempo, justamente porque a gente tá aqui pra aprender. Então não tem essa de, eu tô perdendo tempo. Não, na real eu tô me edificando pra chegar num certo lugar, que não é o ponto final, porque o ponto final é só a morte. Enquanto a gente tá vivo, a gente tá caminhando, né? Mas eu tenho essa sensação muito enraizada ainda, essa crença limitante. E esse é o primeiro ponto, que não é muito bom. O segundo ponto, que também não é muito bom, gente, eu tenho suspeita de TDAH, eu vou falando, eu vou perdendo o fio da meada, e eu queria muito que esse vídeo fosse fluido, não fosse editado. Eu sei que vídeos fluidos não vingam muito no YouTube, mas eu queria muito que fosse fluido. Então, talvez eu deixe, porque a gente precisa também ter paciência pra desenvolver de novo essa paciência da gente não ser tão objetivo. Quando a gente vai formular uma ideia, um pensamento, a gente vai parando e pensando, não, peraí, isso e aquilo. Porque eu acho que também traz a falsa ideia de que a gente tá sempre pronto, sabe? Tipo assim, aí quando a gente se depara com uma pergunta, uma situação que a gente tem que parar e pensar, a gente fica, caralho, eu tive que parar e pensar, sabe? Porque a gente vê os recortes no YouTube de que as pessoas não estão parando e pensando, as pessoas estão só falando uma atrás da outra. E como o YouTube não limita tempo, tô pensando em fazer dentro desse formato. Vamos trabalhar aí essa coisa da paciência. Voltando. Peraí que o avião tá passando. Gente, o dia inteiro, eu acordei tem nem uma hora, mas esse avião, eu acho que o avião tá passando há um tempão já. Vai e volta, vai e volta. Me lembrou um meme que eu não vou falar, porque não é o momento. Um dia talvez eu fale. Enfim, o segundo ponto do porquê que isso é ruim é que isso gera muita ansiedade em mim, pelo menos. Por quê? Porque eu fico assim, cara, se eu não sei o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer? Sabe? E se eu errar? Esbarra muito com o assunto anterior, né? E se eu errar? E não sei o quê? E tipo, sabe? E isso é muito doido, porque eu parei, quando eu consigo me centralizar e pensar, tipo assim, beleza, onde até hoje eu caminhei
que me levou para um lugar errado, que não teve propósito. Eu escutei uma vez uma frase do William Sanches. Ele tem um canal aqui no YouTube que fala sobre lei da atração, prosperidade, enfim, eu amo, eu consumo muito. Isso é hoje, tá? Dia 24 de setembro de 2022. Não sei se no futuro vai acontecer alguma coisa. Hoje, ele me agrega muito e eu consumo muito conteúdo dele. Ele fala sobre vitimismo e tal, e a gente substituiu o porquê. Ai, por que isso aconteceu comigo? Pra quê? Pra que isso aconteceu comigo? O que isso veio me ensinar? Então, quando eu me pergunto qual foi a vez que eu caminhei e não fluiu, não existe. Absolutamente todas as vezes que aconteceu alguma coisa no meu caminho, foi pra visitar uma sombra, foi pra, enfim, descobrir uma nova personalidade de mundo, porque, né, senão a gente fica muito no próprio umbigo, porque a gente realmente espera do outro aquilo que a gente tem, então entender que as pessoas são múltiplas, são diversas. Que mais? E tem uma frase que a Helena Rizzo disse no Masterchef que eu achei muito boa, que ela falou assim, a gente só descobre quando é forte, quando precisa passar por uma situação de fraqueza. A gente só descobre... Aí ela foi trazendo as polaridades, né? E isso foi muito forte pra mim, porque eu sempre pensei nisso. Eu falei, cara, qual é a importância de eu estar triste, de eu estar me lascando, de eu estar passando por isso? É porque se eu não visitar a minha sombra, eu não vou nem conhecer meu lado luz. É muito estranho isso, mas é verdade, sabe? Eu só vou entender a minha força quando eu visitar a minha fraqueza. E isso é muito legal também, porque a gente descobre também qual é o nosso padrão quando a gente tem um, né? Que geralmente a gente tem. Então, por exemplo, hoje eu sei que quando eu termino um relacionamento amoroso, tipo, tô gostando de alguém, não necessariamente namoro, tá? Mas tô gostando de alguém, eu preciso romper com isso, eu já conheço os meus processos. Por quê? Porque eu já me apaixonei e tive que me desapaixonar muitas vezes. Então eu conheço o meu processo. Meu processo ele vai começar com primeiro levando até o limite, depois que eu levar até o limite eu não vou querer olhar na cara da pessoa, eu vou bloquear ela em tudo. E ela vai ficar bloqueada em tudo todo o tempo que eu precisar, até eu sentir que, sabe? Enfim, eu tenho um passo a passo que eu já conheço, mas eu só conheço porque eu já vivi. E aí hoje, quando eu preciso terminar um relacionamento, eu já fico tranquilo, fico ok, eu sei que isso é um processo. Então essa autodescoberta ela é muito gostosa, ela é muito legal de saber. Mas se eu tivesse o controle de tudo, como diz o Capital Inicial, se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, se eu tivesse conseguido parar de fazer chover nos primeiros erros, eu não descobriria quem eu sou. Eu não descobriria os meus padrões, eu não descobriria as minhas sombras, as minhas luzes, eu não cresceria, eu não evoluiria, porque a gente evolui assim mesmo, na situação de desafio, não tem pra onde correr. E acho que era isso que eu queria conversar. Minha intenção aqui não era trazer uma solução, sabe? Eu tô muito acostumada a consumir conteúdo que fala assim, toma aqui um problema e toma aqui uma solução. Cara, eu tô total vivendo atrás das resoluções, sabe? As resoluções da minha vida, do meu propósito, do que eu tenho que fazer, de quem eu sou, de qual é o meu chamado e etc. Então, provavelmente os meus vídeos, pelo menos por enquanto, pode ser que em algum momento traga resoluções, provavelmente vai acontecer. Mas por enquanto é só um desabafo, é só um bate-papo, assim. Eu tenho me sentido muito reclusa, sabe? Sabe quando você tá muito, tipo, numa caverna? Eu tô me sentindo muito numa caverna, eu não tenho vontade de sair dela, porque eu não tenho vontade de viver o mundo que eu conheço. Sabe, assim, tipo, as pessoas que eu conheço, os meios que eu conheço, o shopping que eu conheço, o bairro que eu conheço, eu cansei. Eu acho que é temporário, eu não acho que vai ser, tipo, nossa, cansei para sempre, sabe? Tipo, não. Mas eu entendo que eu tô nesse processo, mas ao mesmo tempo eu quero muito expandir consciência, expandir networking, expandir grupo de pessoas, amizades e etc. Eu tô sentindo muito essa sede pelo novo, sabe? Eu quero um novo, eu quero que a vida me surpreenda, eu quero conhecer pessoas espiritualizadas, que falem sobre energia, mas que não seja no YouTube, sabe? Tipo, que venha aqui na minha casa e fala assim, olha, vamos acender um incenso e vamos conversar sobre qual o sentido da vida, sei lá, essas coisas bem filosóficas, sabe? Eu sinto muita falta, porque eu tô precisando viver, e por muito tempo eu precisei viver, um mundo muito prático.
E eu não sou muito prática. E, na verdade, o que me alimenta não é a materialidade, a praticidade, sabe? O que me alimenta é voar. Voar a mente, filosofar, brisar, aconselhar. E a máquina de lavar vai começar a fazer barulho. Hora de acabar o vídeo. E é isso. Eu espero que essa conversa tenha agregado de alguma forma. Não tenho, por enquanto, uma frequência pra postar, não sei nem se eu vou continuar postando, mas eu queria muito conversar sobre a questão do controle, porque foi uma descoberta bizarra pra mim, assim. Eu fiquei muito assustada quando eu descobri que eu sou controladora. E com certeza tem tantas outras descobertas que eu posso trazer e que possam ser muito agregadoras. E eu gostaria que esse espaço, esse canal aqui, ele se tornasse um canal de um bate-papo de fato sobre espiritualidade, sobre vitamina D para poder elevar o espírito, elevar serotonina, sei lá o que a vitamina D eleva, e que seja um espaço de edificação, sabe? Eu quero muito crescer e compartilhar meu crescimento, porque é quando outras pessoas compartilham o crescimento delas que eu também cresço, entende? Então eu quero muito ser fazer parte dessa comunidade, eu vou chamar assim, que é essa comunidade de compartilhar os aprendizados, compartilhar as reflexões. Pode ser que a minha reflexão não te traga sentido, mas te faça pensar em outra coisa, tipo, nossa, discorda totalmente do que a Juliana falou, mas ela me deu um insight justamente por pensar o contrário de uma reflexão, sabe? Então, é isso. Eu espero que tenha sido agradável, eu espero que você tenha... Não. Eu espero... Eu tô tão acostumada a gravar vídeo cortando que esse vídeo vai ficar muito esquisito. Talvez eu precise cortar esse vídeo. Ai, que droga, porque são 19 minutos de material. Enfim, eu espero que você tenha... Errei, de novo. Eu espero que você esteja saindo muito melhor do que quando entrou. E é isso, espero que eu tenha agregado em alguma coisa, ou que pelo menos eu tenha feito você rir, tenha ajudado a elevar uma energia, qualquer coisa, né? Qualquer coisa positiva já conta muito. E é isso, obrigada por estar aqui até esse momento e beijo!